Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai continuar um pouquinho sobre realce de imagens. Então, partindo da ideia que a primeira fase do sensoramento remoto é a aquisição dos dados via satélite, onde nós temos uma fonte de energia, emitindo radiação, certo? E um sensor, nesse caso, um sensor passivo, que faz a captação dessa energia refletida para a interação da superfície. E nós pegamos esse satélite, ou o sensor a bordo do satélite, emite os dados para a estação de recepção para fazer as outras fases do sensoramento remoto. Que são, a segunda fase seria a correção das imagens, ou seja, o pré-processamento dessas imagens. E a terceira fase, onde nós estamos, seria o realce das imagens. Tá? A gente viu na aula anterior um pouquinho de aplicação de contraste e filtro. Na aula de hoje nós iremos ver índices de vegetação. Então a técnica de realce ela difere. Ela é uma técnica de melhorar a aparência visual da nossa imagem, também como facilitar a interpretação automática do computador. E elas são técnicas que diferem por dois pontos. Elas são técnicas que se diferem entre técnicas de ponto e técnicas locais. As técnicas de ponto são técnicas que alteram somente o valor do pixel, enquanto as operações locais alteram o valor do pixel, em relação à nossa vizinhança. Então, os valores das vizinhanças são importantes, tá? Peço desculpas se aqui que eu estou vendo que está errado. É realce de contraste aqui, tá? Então, as técnicas de contraste, de realce, são contraste, filtragem, análise de componentes principais e índice de vegetação. Na aula de hoje nós iremos ver índices de vegetação. E o que seriam os índices de vegetação? Eles são baseados que na diferença que a vegetação tem do seu comportamento. Quando nós vemos aqui, a vegetação ela tem uma baixíssima, essa linha contínua é a nossa vegetação, a fotossinteticamente ativa, ela tem um baixíssimo valor na região do vermelho. Então, tem um valor muito baixo aqui, na região do vermelho, enquanto na região do infravermelho tem um valor muito alto. Então, nós temos aqui, uma diferença muito grande de valores da nossa vegetação entre a região do vermelho e a região do infravermelho. Então, a nossa índice de vegetação vai ser baseado nessa aritmética simples, que nós iremos pegar, trabalhar com a região do vermelho e do infravermelho. A vegetação ela tem essa diferença, enquanto que a vegetação morta, por exemplo, ela vai ter um valor muito próximo entre o vermelho e o infravermelho. Da mesma forma, o nosso solo, ele vai ter um valor muito próximo entre essas duas bandas aqui. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a região do infravermelho, a região do infravermelho, e dividimos pela região do vermelho. Quando nós fazemos um valor muito alto por um valor mais baixo, nós temos um valor muito alto. Então, nós aumentamos esse valor aqui. Quando nós pegamos um valor muito próximo, isso aqui vai resultar num valor próximo a 1. Da mesma forma que a grama aqui, então nós temos valor próximo a 1. Então, as áreas de vegetação vai ficar com valor
né, muito altos a vegetação vai ficar, né? Enquanto que o solo e a grama morta ficaram com valor, nesse caso, próximo a 1. Porque nossa divisão vai ser, dividir um valor bem próximo um do outro, a divisão vai ficar próximo de 1. Diferente, nós pegamos uma divisão com valores bem discrepantes. Então, a ideia inicial, né, do nosso índice de vegetação é pegar o infravermelho e dividir pelo vermelho, né? Então, isso vai resultar, no caso aqui, tá bom? No aumento dos valores que nós temos nas áreas de vegetação. Só que esse tipo de índice aqui, ele tem um problema. Ele vai gerar valores muito discrepantes, né? A escala de trabalho dele vai ser muito diferente da escala de trabalho que nós desejamos ter. Então, vai ficar uns valores de 1, né? Começando valores próximos a 1, até próximo de 255, né? Se nós formos trabalhar com imagens de 8 bits. Então, para resolver esse problema, você também resolveu o problema da divisão com zero, tá? Poderíamos ter a divisão com zero, dando uma inconsistência matemática a alguns pontos. Nós trabalhamos, geralmente, o índice mais trabalhado é o índice de vegetação da diferença normalizada, o IVDN. Nós pegamos o infravermelho próximo, menos o vermelho, o infravermelho próximo, mais o vermelho. Então, com isso, né, porque a região do vermelho, a gente pega um valor muito grande, um valor muito pequeno, né, um valor muito grande, um valor muito pequeno aqui, então, isso aqui vai dar muito próximo infravermelho do infravermelho aqui, né? Então, isso aqui vai dar um valor próximo de 1. Enquanto que nos valores onde você não tem vegetação, esse valor aqui vai ser próximo desse. Então, esse valor sendo próximo desse, esse valor sendo próximo desse, né? Então, isso vai ter um valor grande dividido por um valor muito pequeno. Então, você vai dar valores negativos nesse caso aqui. Tá bom? Então, a nossa variação aqui vai ficar, né, propriamente entre valores de menos 1 a mais 1, tá? Onde os valores de 0 a menos 1 indicam valores sem vegetação. E os valores de 0 a mais 1 indicam valores com vegetação. Outra variação do IVDN, né, é a gente pegar o índice de vegetação transformado, pegar o IVDN, somar o valor de 0,5 e tirar a raiz quadrada aqui. Todos os índices de vegetação agora serão basicamente baseados no nosso IVDN aqui, que vai ser mostrado. Já falo de prontidão que o índice mais utilizado é o IVDN, tá? Índice de vegetação da diferença normalizada. Na literatura você vai encontrar muito com NDVI, tá? A sigla é em inglês. Outro índice de transformação é índice de vegetação, né? Que é o IVCT, né? Nós podemos pegar o índice de vegetação, IVDN, somar 0,5, dividir pelo valor absoluto aqui, para evitar valores negativos, e pegar o valor absoluto aqui do IVDN, mais 0,5, para evitar problemas aqui, né, com valores negativos também, né? Outro índice também é o IVTT, né? Onde nós pegamos o valor, somente tiramos aquela outra parte, só simplesmente colocamos o valor absoluto para evitar problemas com raízes negativas. De todos os índices que foram passados aí, o que é mais trabalhado é o IVDN. Tá? Na literatura você vai encontrar mais sobre o IVDN do que qualquer outro índice, tá? Então, nós temos um exemplo de aplicação de IVDN. Nós temos uma imagem aqui, uma composição real, onde é aplicado o índice de vegetação, a diferença normalizada, e da imagem resultante, nós teremos o quê? As áreas onde nós temos vegetação ficaram muito mais claras,
E as áreas onde nós não temos vegetação ficarão escuras, né? Aqui no caso são lagoas, né? Aqui um pouco do solo mais exposto. Então, eu vou fazer essa diferenciação, facilita a nossa interpretação, onde tem vegetação e onde não tem vegetação. Por exemplo, nós não estávamos conseguindo detectar uma lagoa aqui, né? No caso agora, nós conseguimos fazer essa detecção aqui, após a aplicação do IVDN, né? Onde nós fazemos destacamento da vegetação fotossinteticamente ativa para cores mais brilhantes. Aqui está um exemplo do IVDN, né, para o Nordeste brasileiro. E aqui nós trabalhamos com uma escala de cores um pouquinho diferente. As áreas em verde, aqui, ó, são áreas onde nós temos regiões mais fotossinteticamente ativas. As regiões em amarelo e laranja são as intermediárias e as regiões em vermelho são áreas onde nós não temos áreas fotossinteticamente ativas, mostrando uma grande seca no caso aí, tá? Aqui nós temos um outro exemplo de aplicação do IVDN para a detecção, né, de áreas agrícolas, de expansão agrícola, né? Nós tínhamos aqui em 1985 uma pequena área de expansão e ela começa a se expandir aqui, ó, nós temos dois focos de expansão. 90, em 2000 começa a aumentar as áreas agrícolas aqui, e chegando em 2010 pipocando, né, de áreas agrícolas aqui. Então, nasceu um exemplo de aplicação de VDN para detecção de expansão agrícola e desmatamento por si só também, dependendo do tipo de atividade que nós temos. Né? E para finalizar, né, essa aula vai finalizar com uma lista de exercícios que deve ser entregue, né, na próxima aula. A lista já foi postada no sistema, no SIGA, tá? Vocês podem pegar a lista, resolver a lista de exercícios para fazer a entrega dela. Então, agradeço a todos, tá? E até mais tarde.